Começa agora o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. Tudo sobre gestão e comunicação. Sou Reinaldo Passadori, especialista em comunicação e CEO da Passadori Comunicação. Tenho o prazer hoje de conversar com o Reinaldo Domingos, que é o CEO, que é o presidente da DSOP, que é uma empresa que fala sobre educação financeira. E Reinaldo, além de meu amigo, é uma pessoa que eu admiro muito, porque tem toda uma trajetória bem sucedida fazendo no Brasil e no mundo. Todo o trabalho trazendo às pessoas esse processo mesmo de uma revisão, de uma mudança nos seus comportamentos, praticamente comportamentos, sobre educação financeira. Então, com ele que nós vamos trabalhar hoje, e o assunto, o tema é sobre metodologias. As metodologias que ele utiliza sobre aplicação no seu trabalho, e as que nós utilizamos aqui também na Passadori, para ajudar as pessoas no seu processo de transformação pessoal. Reinaldo, muito prazer em recebê-lo em nosso programa. Um prazer tê-lo aqui com a gente. Olha, Reinaldo Passadori, eu me confundo às vezes Reinaldo Domingos com Passadori, nós nos misturamos aqui, né? Temos um propósito muito importante na vida, né? De levar aquilo que é o conhecimento, aquilo que a gente vivenciou. Eu sempre falo que a metodologia nada mais é que você vivenciar, colocar em prática e poder passar para as outras pessoas. É assim que eu entendo esse universo, né? Do conhecimento, da educação. Eu tenho muito prazer de estar aqui com você nesse espaço importante, né, que você aqui me convidou, e espero aqui atender às suas expectativas, meu grande amigo. Metodologia, porque é uma metodologia, né? Uma vez lendo alguma coisa sobre metodologia, o que é a metodologia na verdade? Porque a gente faz as coisas de forma improvisada muitas vezes, e às vezes dá certo e muitas vezes não dá certo. E a metodologia é aquele processo de laboratório, que você experimenta erra, e súbito você experimenta e acerta. Então, aí um cientista, um pesquisador, ele vai verificar o que fez com que ele atingisse um certo resultado. Então ele foi passando assim, passo por passo, foi juntando equipamentos, talvez lá num processo de alquimia ou de química, ou qualquer que seja a situação, e lá ele teve um resultado positivo. Só que esse resultado positivo pode ser replicado para outras pessoas. Esse é o fundamento de uma metodologia. Eu vejo e acompanho muito, e me inspirei inclusive no seu trabalho, na metodologia que você cria, para desenvolver a nossa própria metodologia aqui na Passadori. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a metodologia DSOP, que é por onde você baseia e lastreia todo o seu processo de transformação comportamental na educação financeira. Perfeito, Reinaldo. Quando a gente colocou isso como propósito, eu estava na área contábil, uma área extremamente mais do mundo da ciência dos números, né? E foi quando eu comecei a perceber que eu podia ajudar as pessoas, já que eu tinha alcançado a minha independência financeira com meus 37 anos de idade. Há mais de 20 anos estou independente financeiramente, e lógico, quando eu comecei a entender que isso se tratava de um jeito de fazer, eu olhei para trás, escrevi meu primeiro livro, Terapia Financeira, e lá foi quando eu descobri que tinha um jeito, né? Um caminho para levar as pessoas à sua autonomia, à sua sustentabilidade financeira, algo que as pessoas têm muita dificuldade, né? Hoje as pessoas trabalham anos e anos, 20, 30, 40 anos, e quando quer parar de trabalhar não tem as menores chances para poder ter uma vida sustentável. Faltou reserva, faltou um jeito de fazer com que o dinheiro pudesse render um dia uma renda passiva, já que nós, no dia a dia, empreendemos nossas horas para renda ativa. Vendemos nossas horas, recebemos dinheiro, fazemos outros escambos e temos aí a possibilidade de levar esse grande conhecimento para milhares, até milhões de pessoas. Então, lá se deu o primeiro início desse pontapé inicial aí praticamente da educação financeira por meio da metodologia DSOP, que nada mais é que D de diagnosticar, o S de sonhar, o O de orçar e o P de poupar. Uma metodologia que lida diretamente com o comportamento, porque nós estamos falando de
algo que transforma vidas, que realiza sonhos. E quando a gente olha para isso, muitas pessoas se confundem com as finanças pessoais, que olham os números, os cálculos, as planilhas, não que não sejam importantes, são importantes, mas são ferramentas de meios para a gente alcançar os verdadeiros propósitos e o porquê viemos fazer na Terra. Então a metodologia de SOP nasceu em cima de uma base vivenciada ao longo da minha vida e fui buscar pela ciência comprobatória dentro do universo da academia. Você mesmo participou junto comigo quando você fez o seu mestrado nos Estados Unidos. Eu estava fazendo meu doutorado dentro desse universo da educação financeira e juntos estamos aqui, né, passando um pouquinho desse conhecimento. Trata-se de uma metodologia também adaptada para criança de 2, 3, 4, 5 anos e também um adulto ou até um aposentado. Então, temos hoje a educação financeira nas escolas, no ensino básico, no ensino médio. Temos graduação em educação financeira, pós-graduação, são 5 especialidades, mestrado e doutorado. Então, temos a esteira inteira da educação sendo objeto de fazer com que as pessoas possam ter uma alternativa na vida, de escolher a educação financeira como um meio para realizar seus sonhos, os seus projetos de vida. E não é diferente também quando vamos para o universo corporativo. Nas empresas trabalhamos as famílias dos trabalhadores, dos colaboradores. Esse pleito, né, vem ao encontro da minha missão hoje. Faço isso 24 horas, você me conhece muito bem, sabe disso. É uma inspiração. E para mim, lógico, depois de lançar o meu primeiro livro, lancei mais outros, por causa mais de uma centena de obras para crianças, jovens, adultos, e a gente está muito feliz. Quantas pessoas foram impactadas? Há milhões delas, né, Reinaldo? Milhões de crianças, milhões de pessoas adultas. Nós trabalhamos muito focado na família, né? Não se educa pessoa, educa-se família. Quando a gente fala família, por quê? Nós, como provedores, trabalhamos, recebemos os nossos recursos em troca desse empreendedorismo que a gente faz, que a gente pratica, vendendo nossas horas. Recebemos um recurso, mas lá dentro das nossos lares, das nossas casas, é lá que está o verdadeiro sentido de ter a educação financeira. Então, quando a gente fala para uma família, nós estamos falando para uma criança, para um jovem, para um adulto, o espírito coletivo, o espírito de levar com que a missão... Muitas pessoas, tenho certeza que você que está ouvindo aqui, vai falar assim, será que eu conheço todos os sonhos dos meus parentes, dos meus filhos? Será que eles conhecem os meus sonhos? É muito difícil isso acontecer, porque a gente está no automático, nós vivemos no automático, né? Acordamos, trabalhamos, vamos dormir, até passeamos e tal, mas nós ficamos dentro dessa seara do automático e nós quebramos isso, né? O paradigma muda a partir do momento que você fala assim, bom, o que eu vim fazer na Terra? Qual é o meu fundamento principal? O mundo. Nascer, crescer, viver, ficar bobo, casar. É mais ou menos isso. Mas isso tudo, Rei, fez com que a gente tivesse aí a condição de disseminar, né, isso para o brasileiro, para o mundo. Né? Curioso é que o nosso público aqui é da Rádio Cloud Coaching, ou seja, o pessoal da Cloud Coaching, que você também conhece. Você participa lá com o Marcos Garbosa, com toda a turminha lá. E o nosso programa, ele justamente atende a esse público que são gestores, são especialistas, são mentores, são pessoas que lidam com outras pessoas. E nem sempre a pessoa tem a ideia de criar uma metodologia, desenvolver propriamente uma metodologia. Às vezes copiam metodologias de outras pessoas que cursaram a universidade da vida, deixaram lá os seus registros, né, das suas teses, dos seus mestrados, dos seus doutorados, dos seus estudos, e que são metodologias que funcionam. Mas cada um de nós pode criar suas próprias metodologias de acordo com aquilo que nós experimentamos na vida. Como você falou agora há pouco, como educadores que somos, nosso segmento de comunicação é no outro patamar também, não menos importante, mas tem um viés diferente da educação financeira, mas ajudando as pessoas a serem melhores pessoas, melhores seres humanos, potencializando a sua própria condição de, por que não, até ganhar dinheiro, até se realizar nos seus próprios sonhos, que é a habilidade da comunicação. E quanto maior a habilidade de comunicação de uma pessoa, maior o seu impacto para influenciar, persuadir, convencer, modificar a estrutura de pensamentos e comportamentos de outras pessoas. Então, quer seja um professor dando uma aula, quer seja uma pessoa vendendo alguma coisa, desenvolvendo toda uma argumentação de vendas, quer seja um líder, de fato, liderando um grupo, uma pessoa, uma estratégia, uma empresa, quer seja um político fazendo um discurso impactante,
para mostrar para as pessoas o porquê que ele deve ser a pessoa escolhida para representar aquela comunidade. Enfim, a comunicação está presente em todos os sentidos, porque qualquer que seja o profissional, ele precisa saber se comunicar. Até no processo seletivo, quando está buscando um emprego, a comunicação é fundamental. Mas o que aconteceu então, quando nós criamos a nossa metodologia aqui na Passadori? Primeiramente, aliás, foi assim, eu posso até falar e com muito orgulho tenho essa satisfação, que foi o próprio Reinaldo Domingos, que aqui está comigo, que me ajudou nesse pensamento, porque eu não tinha a noção de que nós tínhamos já existente uma metodologia. O que acontece é que ele me ajudou a observar o porquê do sucesso do nosso trabalho. Desde que quando começamos, há exatos 37 anos, tivemos muito sucesso nos nossos trabalhos, muito sucesso. As pessoas saíram daqui, nossa, saíram daqui assim, maravilhado, porque imaginava que era apenas um curso de comunicação para trabalhar voz e corpo. Na verdade, eu tive aqui uma lição de vida, uma reflexão sobre pontos muito importantes da minha existência, para repensar aquilo que eu fazia, aquilo que eu não fazia. Então, aí o Reinaldo assim, olha, vamos pensar numa palavra que seja assim, uma palavra que represente já o trabalho que você faz. Entre conversa, comunicação, etc., surgiu a palavra falar. Então vamos lá, vamos tentar na palavra falar encontrar as letras, como tem a TSOP, DSOP. Nós, assim, na metodologia falar, buscamos palavras que de fato mostrassem as etapas desse processo metodológico que nós criamos e tivemos tanto sucesso ao longo da vida. Aí conversa vai, conversa vem, a gente não tinha tomado nada, tá? Era assim de edição. E foi num bate-papo de um café, a gente começou a conversar, e isso foi muito interessante porque nada mais foi encontrado do que já existia. Às vezes a gente fica sentado em cima da nossa própria estrela e às vezes a gente não consegue enxergar. E aí um amigo, descontraídamente, como a gente estava naquele dia, falou: ô Reinaldo Passadori, você tem uma metodologia, porque eu já fui seu aluno, sei como funciona, você tem tudo, mas a gente, o Reinaldo Passadori não tinha apercebido, né? Não tinha olhado para esse cenário e falado assim, poxa, eu tenho um método, eu tenho um jeito, porque você tem isso já há 37 anos, praticando, aprimorando, lapidando, aí as palavras começaram a aparecer, né? Qual a finalidade? Finalidade? Mas tudo começou, Reinaldo, antes de falar da metodologia, assim, como é que nós sempre trabalhamos? Como é que eu sempre trabalhei desde que montei a escola, o curso de comunicação e inovação, e muitas pessoas passaram aqui pela nossa empresa. Mais de 120 mil pessoas passaram aqui pelos nossos treinamentos. E mais de 1000 projetos foram oferecidos para grandes organizações que aprimoraram o trabalho, ou seja, ajustamos trabalhos que foram customizados de acordo com as necessidades das organizações. Mas o que tinha de comum do nosso trabalho era assim, primeiramente, nós ajudávamos as pessoas a terem clareza daquilo que elas queriam, onde você está e onde você quer chegar. Qual a sua meta, qual o seu desejo, qual o seu sonho, qual a sua expectativa? Olha, eu quero falar melhor, eu quero enfrentar o público. Para algumas pessoas, talvez uma meta bastante limitada. Eu quero enfrentar o medo de falar em público. Não importa, cada pessoa tinha uma necessidade específica. Muito bem. Depois disso, a pergunta que vinha depois era assim, tá bom, por que você não conseguiu ainda? O que você tem de positivo e negativo? O que está te faltando? Você já teve alguma experiência? Já teve alguma experiência mal sucedida? Até para vasculhar, fazer um mapeamento se a pessoa tinha algum tipo de trauma, quais os pontos fortes. Além do que perguntávamos para elas, também estávamos observando características positivas e até pontos a serem desenvolvidos das próprias pessoas. Então, a partir dessa fase, nós definimos em cada uma das pessoas, nos nossos trabalhos, um plano de ação, ou seja, as etapas que ela deveria percorrer para desenvolver todo um processo metodológico, toda uma estrutura de conhecimentos para superar as suas próprias limitações. E assim, ao longo do tempo, depois fazemos avaliações. Nosso trabalho sempre é com gravações em vídeo, então nós mensurávamos antes como é que estava a pessoa, e lá no final nós fazíamos um teste, ou testes finais, no qual a pessoa ia ter a oportunidade de mostrar tudo aquilo que ela tinha aprendido em termos de voz, de corpo, de postura. São 7 as dimensões da comunicação verbal, e sempre utilizamos toda essa metodologia, também outra metodologia, que são as 7 dimensões da comunicação verbal. E assim, ao final, a pessoa já estava transformada. Nossa, você não sabe como é que está a minha vida e tal. Foi então que surgiu essa metodologia, que metodologia falar, que eu quero falar sobre ela agora. Então, aí, metodologia falar, na verdade, é assim, é um acróstico com a própria palavra falar. São 5 letras, F-A-L-A-R. Então, F significa o quê? A finalidade. Ou seja, o desejo, o sonho, o objetivo. Se não sei a finalidade, eu começo já não sabendo o que eu quero fazer, né? É verdade.
Então a finalidade é o que eu quero fazer em relação à comunicação. Eu quero fazer uma palestra para 1000 pessoas, eu quero dar uma aula, eu quero fazer um discurso, eu quero ser um pastor, um padre, um rabino, um religioso, eu quero fazer palestras, apresentações brilhantes. Não importa. E de preferência, quanto mais ousados eram essas finalidades, esses objetivos, melhor. Porque a pessoa certamente ia mirar. Você teve muitos políticos que vieram aqui e falaram assim, eu quero ser um político, eu quero ser um político de renome, professores, né? É verdade. Bom, então depois de a pessoa ter clareza do seu objetivo, da sua finalidade, partimos para a segunda fase, que é a análise. Tá bom. E tá bom, quais os pontos fortes que você tem, em termos de voz, de corpo? Muitas pessoas nem sequer conheciam as suas próprias potencialidades. Ajudamos as pessoas a reconhecerem e a identificarem características positivas, em termos de força de vontade, de garra, determinação, entusiasmo, persistência, ou seja, a pessoa tinha certos valores e certas qualidades, talentos já desenvolvidos em relação à boa dicção, à boa fala, à fluência verbal, desenvoltura, bom vocabulário, gramática correta, ou seja, ela tinha já muitas características que ela mesma não percebia que era possuidora dessas características. E também havia lá, nesse processo de levantamento, algumas limitações, algumas dificuldades. Então ajudávamos as pessoas no primeiro momento a se conhecerem melhor, perceberem as suas qualidades, trazerem para a consciência essas características positivas e perceberem também os seus gaps, as suas necessidades que precisariam ser desenvolvidas. Aí, depois disso, fazemos um plano de ação. Ok, então agora, depois daqui, nós vamos estabelecer que vamos trabalhar voz, corpo, estruturação do pensamento, ou alguma outra coisa qualquer, reforço da autoestima, não importa. Para que lá no final você já pudesse, então, se transformar. Desse planejamento, partimos para outra fase. Vem a terceira letra agora, que é justamente FAL, que é o lapidação. Foi difícil chegar nessa lapidação, né, Reinaldo? Mas estava tão evidente, estava tão claro, que a gente às vezes não enxerga. E a gente não enxerga o óbvio. É incrível. A gente procura por fórmulas mirabolantes e está totalmente dentro da nossa casa. E o falar encaixou. Perfeito. O L de lapidar, porque você... Depois que você faz análise, depois que você sabe a finalidade, faz análise, você tem que fazer a lapidação mesmo. Isso é um fator... Que é justamente a hora de pôr a mão na massa. Você está pensando na palavra lavoro, do italiano, lavoro, a palavra... Putz, de repente, por que não lapidação? Que é uma palavra que a gente já fazia parte até do nosso vocabulário aqui. Então, nós estabelecemos a fase de lapidação, que é pôr a mão na massa, que é treinar, praticar, exercitar, que é trabalhar voz, trabalhar o corpo, trabalhar a expressão corporal, trabalhar a organização das ideias, formas de desenvolvimento de conteúdo, e depois a pessoa treina, até que no final a pessoa então já estava assim numa outra fase, que seria a fase na qual ela iria fazer uma avaliação. Então, FALA, esse segundo A é de avaliação, que é a mensuração do resultado obtido. Então nós vamos ter a oportunidade já de verificar até que ponto que a pessoa já tinha atingido o patamar que ela queria. Se faltava alguma coisinha, se não estava legal, ainda voltava para a lapidação, até que a avaliação fala, está perfeito. Perfeito nunca vai estar, mas está muito bom, está no patamar que a pessoa ficava satisfeita, obviamente eu também. E obviamente na sequência vem o R de resultado, que a pessoa então iria perpetuar o resultado já atingido e talvez estabelecer um novo falar, que seria uma nova fase, uma nova etapa no seu desenvolvimento. Assim nasceu essa metodologia falar, já que estamos falando de metodologia, que você muito sabiamente aplicou e aplica na sua empresa, que é a DSOP, e que também eu tenho o prazer agora de aplicar na nossa empresa, que é a Passadori. Eu falo isso porque também, Reinaldo, testando tudo isso, você percebe que no resultado você vai ver se a finalidade foi alcançada, né? Engraçado, né? O F do finalidade. É onde tudo começou, né? O que eu vim fazer aqui na Terra, qual é o meu caminho, né? Isso tudo ajuda demais. E eu fico feliz, né, por ter participado desse momento da sua vida, né, da sua história. História essa já vencedora, já é um vitorioso, a gente sabe disso. Mas a gente não para de aperfeiçoar, né? É uma coisa muito interessante, né? Essa avaliação depois do resultado, você volta com outros objetivos. Por exemplo, eu já fui da área contábil, hoje eu sou da área de educação financeira. Eu já fui governador de Rotary, né? Para governador de Rotary eu precisava melhorar, inclusive levei Reinaldo Passadori para fazer esse processo, aplicar o falar, que ainda não estávamos no ar, o falar, mas já estava intrínseco, para todos os nossos presidentes de mais de 60 clubes aqui de São Paulo. E foi desenvolvido, porque os nossos presidentes, cada um era de um jeito.
Cada presidente, um era mais introvertido, outro era mais espontâneo, falava, mas outros era mais analítico, outro dominante, falava, eu sou bom. Então tivemos que fazer um nivelamento, né? Vamos colocar mais ou menos numa linha de pensamento. E aí traçávamos, né, a linha de ação. E o Reinaldo Passadori, naquele momento, foi assim imprescindível para uma governança de Rotary que eu tive lá em 2009 para 2010. Isso parece que a gente não tinha que pensar, mas estamos terminando no nosso programa, no nosso tempo, mas olha, eu sou muito grato a você, não só pela amizade, porque é uma pessoa assim que tem o que tem, faz o que faz, mas não deixa e não perde nunca a sua característica de simplicidade, de humildade, de colaborar, até de participar aqui do nosso programa, convidado assim meio que de supetão, mas nos deu o prazer de participar aqui desse nosso programa Comunicação Executiva. Eu que agradeço, Reinaldo Passadori, pela oportunidade. Um abraço ao Marcos, um abraço a todo da Cloud Coach, que realmente faz um trabalho maravilhoso. Fico feliz de participar desse momento da sua história mais uma vez. Bom, gente, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado dessa nossa história, né, sobre metodologia. E que você também repense como é que você cria ou não desenvolve as suas próprias metodologias, já que você tem a missão de apoiar, de ajudar as pessoas a serem melhores pessoas e também melhores profissionais. Fica um abraço e até o nosso próximo programa. Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Se ligue. Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.